Marcelo, o processo de aprendizagem, né, ele acontece na família, depois na escola e família. Então, quando a gente fala de educação digital, nós estamos falando de escola, né, de capacitar o professor, mas a educação digital me parece que vai além. Eu acho que os pais se nascem no mundo digital, então a família também deve. Por exemplo, hoje tem criança que com 6 meses, um bebê que já com 8 meses já começa a ver desenho no celular, já começa a manusear o celular. Os limites também impostos, talvez, para o desenvolvimento humano, né? E educação digital, acredito que as pessoas, de uma forma geral, as famílias também tenham que ter essa educação, né? Sim. De como implementar essa educação para as crianças até chegar na escola e depois dela, como o Renato colocou aqui na universidade, é a mesma coisa. Achei muito interessante, Renato, essa forma de interagir. Uma prova humana e uma prova digital e depois mensurar isso, né? Isso que traz toda a nossa discussão, né? Do que a IA tá tomando a frente de tudo. Então, o que você acha da educação digital, que também ela acontece na família? Castilho, essa é a questão, acho, primordial. A gente tem na família a célula embrionária da formação humana como um todo. Não existe processo de aculturamento de uma criança sem o envolvimento e o engajamento dos pais. Isso para tudo. Seja por uma questão de religião, seja por uma questão educacional, profissional, enfim. O exemplo do pai e da mãe, a supervisão das ações do filho no mundo real, físico ou digital, é a mesma, a necessidade é a mesma. Do mesmo jeito que eu acompanho meu filho no campo de futebol, na escolinha de futebol, para que ele possa ali desenvolver a sua habilidade, se aperfeiçoar, ele aprender que ele está jogando num time, que o time não é só ele, que ele tem que tocar a bola, que eu tenho que passar, que não é só fazer gol, enfim, eu tenho as minhas funções. No mundo digital, a mesma coisa. Eu gosto muito de um exemplo que eu escutei uma vez de um professor numa escola, onde eu fui dar uma palestra, que ele disse o seguinte: olha, eu sou professor da área de biologia, tal, dou aula de ecologia, e eu vivi a seguinte situação. Eu fiquei por 2 horas numa sala de aula falando sobre meio ambiente, preservação e tudo mais. Acabou a aula, tocou o sinal, saí, peguei meu carro, para ir para casa almoçar, contornei pelo colégio e eu passo à frente do colégio, vejo um desses alunos que estava na sala, entrando no carro, e o pai estava fumando. Ele abaixa o vidro e joga uma bituca de cigarro pela janela. O que ele me disse com isso? As minhas 2 horas de aula de nada vão produzir efeito naquela criança, uma vez que o que ela vive dentro de casa é algo completamente apartado dessa realidade que a gente tentou transferir para ela. Então, não existe como falar em transformação dessa realidade sem um engajamento familiar. É por isso que eu, dentro dos pilares que eu respondia para o Renato, e concatenando aqui as 2 perguntas, nós temos que trabalhar o professor, o aluno em sala de aula, mas não só em sala de aula, estimulá-lo a ser um agente transformador. E aí, conectando a sua primeira indagação sobre metodologia, pensa que interessante, nós estamos trabalhando numa plataforma onde nós conseguimos aplicar ali a grade curricular que vai ser aplicada, por exemplo, no 3º, 4º, 5º ano do ensino fundamental, e olhar qual foi a grade curricular que essa criança teria que ter tido no ano anterior. E mensurar, ali logo no começo do ano, através de um simples simulado, de uma provinha, enfim, qual que é o momento dela, qual é o nível de absorção de conteúdo que ela teve, para que você possa trabalhar de forma individual a formação daquela criança, daquele adolescente. Isso é fantástico. A gente sai daquela lógica de salas superlotadas com 50 pessoas e eu falando tudo de forma igual para todos, para tratar a individualidade de cada um na sua formação. Então, a família vai ter condição de ter assim, feedbacks mais diretos e específicos do seu filho, da sua filha. Poderá também receber orientação da escola, do poder público, do colégio, enfim, para conduzir o processo de formação do seu filho muito além só daquela questão educacional, mas como projeto de vida. Eu vejo muito a escola falando em projeto de vida, em desenvolvimento de senso crítico, mas na maioria das vezes é retórica, pura e simplesmente. Olha, e quando eu tenho um aluno questionador... Retórica, hein? A maioria das vezes é retórica.
Porque quando o aluno começa a fazer muitas perguntas, quando ele começa a ser muito incisivo em algumas cobranças, o que a gente, né, tende a fazer? Para.